Olá pessoal, meu nome é João Bosco. Vou mostrar como é a segunda voz e a terceira voz da maneira correta. Da maneira correta na música Saudade da Minha Terra, no final da música Saudade da Minha Terra. A primeira voz, tem a primeira voz, a segunda voz e a terceira voz. São as notas do instrumento, né? A primeira voz, a segunda voz e a terceira voz não é só terceira voz se for feito num agudo não, para cima da primeira e da segunda não. A terceira voz para baixo da primeira e da segunda, a terceira voz também. Do mesmo jeito a primeira voz também. A primeira voz, não se a primeira voz for feita no agudo não, no grave é a primeira voz também. Do mesmo jeito a segunda voz também. A segunda voz é feita no agudo, é feita no grave. Agora tem que ver qual é a primeira voz, qual é a segunda voz e qual é a terceira voz. A primeira voz é a voz que a maioria já sabe, né? A maioria sabe como é a primeira voz. Quem vai cantar a música já canta na primeira voz. A maioria. A segunda voz é mais difícil, a terceira voz é mais difícil. A segunda voz, cantando sem a primeira, é estranha. É estranha. A terceira voz é mais estranha do que a segunda voz. Cantando sem a primeira voz e sem a segunda voz. Aí vai pelo instrumento, né? O som do instrumento, minha voz segunda e terceira. E na música cantando, né? Na música a voz é estranha. A segunda voz e a terceira voz é estranha. Cantando sem a segunda voz sem a primeira é estranha. A terceira voz também cantando sem a primeira voz sem a segunda voz é mais estranha ainda. É mais estranha do que a segunda voz. Cantando só na terceira. Eu já fiz vídeo aí ensinando cantando só na terceira voz também. Fiz na segunda voz, terceira voz. Fiz na primeira voz também alguns vídeos, né? Mas não é ensinando não, que a primeira voz a maioria já sabe, né? Aí, Chororó canta a música da Minha Terra em Mi maior, né? Ele tem a voz aguda, ele canta em Mi maior. A segunda voz é para baixo da primeira. Para baixo da primeira. Se por acaso tivesse uma pessoa, uma mulher, né? De voz bem aguda mesmo, mais para cima ainda do oitavado ainda, fazia a segunda voz até para cima, fazia a segunda voz para cima da primeira voz, né? Mas aí é difícil ter, né? Sempre faz para cima se a primeira voz for grave. A primeira voz sendo grave, faz no grave, a nota baixa, né? Aí a segunda voz, sendo uma voz bem alta, faz para cima da primeira. Aí a segunda voz também. Não é a terceira voz porque está para cima da primeira, não. Não, se a pessoa tiver a voz grave cantando na primeira, aí tem a segunda voz, vai fazer para cima da primeira voz. Mas não é a terceira voz não, é a segunda voz mesmo. Só que é feito no agudo, né? A primeira voz no grave e aí a segunda voz no agudo. Aí tem a terceira voz. A terceira voz é sempre para cima da primeira e da segunda, né? Ou nota sendo baixa, sendo alta. Se for alto demais, né? Aí se a pessoa a voz não for bem aguda, não dá para cantar a terceira voz no agudo, não. Mas no original é Mi maior, né? Se a pessoa tiver a voz bem aguda, faz a terceira voz no agudo, que nem tem no final da música Saudade da Minha Terra. Tem que chorar, faz, né? Faz a terceira voz no agudo, que ele tem a voz alta. Que a primeira voz, a segunda voz, a terceira voz primeira voz, segunda voz, terceira voz, de acordo com o som do instrumento. Não é porque vai pro grave, pro agudo que muda, não. É a primeira voz, segunda e terceira. Se a pessoa tiver a voz grave, faz no grave. Se tiver a voz aguda, faz no aguda. A terceira voz, Saudade da Minha Terra, eu não consigo fazer no agudo, não, que minha voz é média. Minha voz não é muito grave demais, não, mas também não é aguda, não. Eu não consigo fazer a terceira voz no original, não, só em dó. Dó, em si, em ré, ainda dá ainda. Mas ainda é em dó. É ruim até para fazer no grave, na terceira voz, porque já fica grave demais. No grave dá para fazer no original, em Mi maior, que a nota é alta, né? Aí Chororó faz no agudo, que tem a voz alta. Eu, como tenho a voz grave, a voz média, né? Eu faço para baixo, né? Eu faço para baixo, eu faço no oitavado para baixo. Porque faz no oitavado para cima e oitavado para baixo. Porque tudo é a terceira voz. Se for no oitavado para cima da primeira, terceira voz, para baixo da primeira, terceira voz também. A mesma coisa também a segunda voz também. Para cima da primeira, segunda voz, se for a segunda voz mesmo. E para baixo da primeira, segunda voz também. É desse jeito. Aí aqui, ó. Vou mostrar a primeira voz. Já ouço sonhando, o galo cantando, o iambu piando no escurecer, a lua prateada caminhando a estrada, a relva molhada desde o anoitecer. Eu preciso ir pra ver tudo ali, foi lá que nasci, lá quero morrer.
cantando, o iambu piando no escurecer, a lua prateada clareando a estrada, a relva molhada desde o anoitecer. Eu preciso ir pra ver tudo ali, foi lá que nasci, lá quero morrer. Agora a terceira voz agora. Já ouço sonhando, o galo cantando, o iambu piando no escurecer, a lua prateada clareando a estrada, a relva molhada desde o anoitecer. Eu preciso ir pra ver tudo ali, foi lá que nasci, lá quero morrer. É a terceira voz. Se quiser falar a terceira voz no grave também. Não é só a terceira voz se for pra cima, não. Tá pra cima da primeira voz e pra cima da segunda voz. Mas não é a terceira voz só porque é pra cima da primeira e pra cima da segunda, não. Pra baixo da primeira e pra baixo da segunda, a terceira voz também. Aqui, ó. Já ouço sonhando, o galo cantando, o iambu piando no escurecer, a lua prateada clareando a estrada, a relva molhada desde o anoitecer. Eu preciso ir pra ver tudo ali, foi lá que nasci, lá quero morrer. Tá vendo? A terceira voz também. Mesmo sendo feito para baixo da primeira e para baixo da segunda, a terceira voz também. Para cima da primeira e para cima da segunda, a terceira voz, e para baixo da primeira e para baixo da segunda, a terceira voz também. É isso, não muda nada não, é o mesmo som. É a mesma nota, Muda só porque para baixo fica grave, né? E para cima da primeira e da segunda fica aguda, né? O som fica fino, mas é a mesma nota. Só foi a dica das primeira voz, segunda voz, terceira voz, feito, né, feito no agudo e no grave, que tudo é a mesma nota, a mesma primeira voz, segunda e terceira. É cantado de acordo com a voz da pessoa, de acordo com o tom da pessoa, de acordo com a voz. Se for grave, faz no grave, se for agudo, faz no agudo. Se eu não me engano, tem a dupla Teodoro Sampaio. Parece que a primeira voz a dele é meia grave, né? Parece que é média, é bem grave, né? Aí a segunda voz, toda a música dele na segunda, toda a música dele, a segunda voz é feita para cima da primeira, né? Mas não é a terceira voz não, não é porque é perfeito para cima da primeira que é a terceira voz não, é a segunda voz mesmo, né? Porque a primeira voz, a voz dele é grave, né? E a segunda voz é aguda. Aí faz para cima da primeira, porque a voz dele é aguda. É desse jeito. Foi as dicas de primeira voz, segunda voz, terceira voz, com João Bosco Segundeiro. Tchau, pessoal, até a próxima. Foi a segunda voz, a segunda voz e a terceira voz da maneira correta. Mas ainda a terceira voz, né? Porque alguém diz aí que tem gente que diz que se for para cima da primeira voz, é a terceira voz, mas não é não. Tem que ver se é a terceira. Se for a terceira, é a terceira. Se não for, não é. Não é porque é para cima da primeira voz que é a terceira voz, não. É a segunda voz mesmo. Tem um bocado de música aí. Tem o amor, tem uma partinha, né? Aquela parte não vou negar, que é para cima da primeira voz. Mas não é a terceira voz porque é para cima, não. É a segunda voz mesmo. Se a pessoa tiver essa voz bem grave, faz no grave, né? Quando eu não aguento fazer no agudo, estou cantando nas minhas parcerias, eu faço no grave. Quando não dá para fazer no agudo, eu faço no grave. É desse jeito. Tem muita música que tem cantinho que a segunda voz é para cima da primeira. Mas não é a terceira voz, não. É a segunda voz. Tchau, pessoal. Até a próxima.